o Cruzeiro teve jogo hoje do time sub-20 no Sesc em Venda Nova e o Cruzeiro empatou por 2-2 com a equipe do Internacional. O Adilson Batista, diretor da base, esteve nesse jogo, o Edu Dracena, diretor técnico, também acompanhando. Enfim, e na base, o Cruzeiro deve ter mais algumas novidades nos próximos dias. Por exemplo, o Fabrício, ex-volante Fabrício, estudou recentemente aí, fez o curso da CBF. Ele está confirmado para ser um auxiliar geral das categorias. O Célio Lúcio também, que trabalhou por um bom tempo na base, negocia para um retorno ao Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar mais ao longo aí dos próximos dias. Alguns nomes serão confirmados para que o Cruzeiro possa ter, além de identificação, ter também o conhecimento dessa turma que jogou muita bola, tem uma experiência de campo, uma vivência, e eles conhecem o Cruzeiro muito bem. Então é a ideia do Adilson Batista como diretor-geral da categoria de base. Hoje o Cruzeiro oficializou a contratação do Ricardo Quandit, que é o novo técnico do Sub-17. Ele assume a vaga de Adriano de Souza, que pediu para deixar o clube. É uma contratação que faz o Adilson Batista, conhece o Ricardo dos tempos lá que o Adilson esteve no Botafogo de São Paulo, e o Cruzeiro fez o anúncio dizendo: o treinador tem a confiança do diretor-geral da base, Adilson Batista, vem de bom trabalho com a equipe sub-20 do Botafogo de São Paulo, clube onde os dois profissionais trabalharam juntos durante o ano passado. O novo técnico já comandou a primeira atividade em campo com a equipe sub-17 na tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2. Vamos lá, porque muita gente até ficou aí na dúvida, porque o Cruzeiro anunciou que tem um acordo verbal para a contratação do Caio Jorge. O Cruzeiro informou o seguinte: o Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência em definitivo de Caio Jorge, junto à Juventus da Itália e ao staff do atleta. O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja aprovado nos exames médicos, Caio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas 5 temporadas. E a informação é que o jogador ele vai chegar ainda nesta semana, então o Cruzeiro tem tudo apalavrado, tudo acordado. Tem o aceite que a gente falava ontem da Juventus. A Juventus autorizou o atleta a vir a Belo Horizonte, fazer os exames médicos e fechar os detalhes contratuais com o Cruzeiro. Então, é questão aí de o Cruzeiro fazer o anúncio, porque daqui a pouco o atleta vai estar aqui em Belo Horizonte. Todo mundo ia ver aí o jogador, ou enfim, fazendo algum exame, ou chegando na toca. Então, como que você tem uma transferência desse porte e simplesmente vai ignorar algumas coisas? Então, por isso, o Cruzeiro resolveu se antecipar. Realmente é comum? Não é comum, mas é que o clube tem tudo acordado, staff do atleta, jogador, a família. Já contei aqui nos bastidores dessa negociação que o Alexandre Matos esteve com familiares, com o próprio Caio Jorge, com o staff do atleta e outros clubes tentando ligar, e o Alexandre estava pessoalmente com todo mundo. Mas é questão só de parte burocrática. Então, o Cruzeiro tem, repito, o aceite da Juventus, a proposta, a todos os moldes. Aliás, uma informação importante é que o Cruzeiro está comprando 100% dos direitos econômicos do Caio Jorge e deixando uma taxa que eles chamam de mais-valia. O que é isso? O Cruzeiro está pagando um valor fixo de 4,5 milhões de euros. E tem uma possibilidade realmente, vários colegas, o André Hernan, o Bruno Andrade, noticiaram sobre isso, o Pedro Rocha, que é um bônus de 2,5 milhões de euros. E esse bônus, ele só será pago pelo Cruzeiro em caso de convocação para a seleção brasileira, metas a serem cumpridas, título e etc. Ou seja, é uma condição que, se o clube for pagar, é porque o atleta está dando muito certo, né? E até eu vou torcer para o Cruzeiro pagar,
porque aí o Caio Jorge vai estar jogando muita bola. Brincadeira à parte, a informação é que realmente está tudo acertado e nos próximos dias tudo será assinado. Cruzeiro trocando documentação com a Juventus e aí assina tudo, o Caio Jorge passa nos exames médicos, assina contrato de 5 temporadas e aí tudo será oficializado, mas o atleta, repito, é aguardado até o final desta semana em Belo Horizonte para os exames médicos e assinatura de contrato. E todo mundo viu aí na thumb sobre Matheus Henrique, volante do Sassuolo. Ele está no Brasil, ele hoje teve um encontro com o Fábio Melo, que é o empresário dele. O Fábio está para ir à Itália. E aí vocês podem me perguntar o que falta. O Cruzeiro, ele está muito bem no páreo dessa história do Matheus Henrique. Tem outros clubes querendo, sim, mas é aquele caso. O Cruzeiro chegou primeiro e o Cruzeiro está com bala na agulha para comprar o jogador. O que falta é definir o preço junto ao clube italiano. É pouco provável que o Matheus Henrique vá ficar por lá. Não deve surgir nada de proposta lá na Europa ou de outros clubes. E um retorno ao futebol brasileiro é muito bem visto pelo jogador. Então, o Cruzeiro só aguarda a definição dos valores. E o clube está disposto a fazer uma oferta generosa. Não vai chegar no que o Sassuolo pagou há algum tempo para tirar o jogador do Grêmio, 10 milhões de euros. Mas o valor que eles toparem abaixo disso, aí não sei, entre 6 e 8 milhões de euros, o Cruzeiro ele não vai medir. Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço Maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Sobre tudo, nós vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que só volta treinamento amanhã, foi 3 dias de folga. Volta a treinar na quinta-feira, aí treina quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, o jogo de quinta-feira, dia 13. Então a gente sabe que o Cruzeiro joga com o Cuiabá dia 13, vai dar um bom público no Mineirão de novo. Jogando no Mineirão contra o Cuiabá, a gente precisa ganhar para poder reabilitação da derrota contra o São Paulo e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Os times que estão na frente têm um jogo a mais do que nós, então se o Cruzeiro ganha e depende das pedras depois, o Cruzeiro pode até entrar entre os 4, lá ficar no G4 lá, que isso é o que mais importa para nós cruzeirenses. A gente vê aí o Caio Jorge está já praticamente certo com o Cruzeiro, já contratado o Caio Jorge, contratado, Caio Jorge é do Cruzeiro. A gente vê o Pedrinho BH dando uma entrevista aí falando da era do Cruzeiro, tudo que para a torcida não brigar, para a torcida não fazer nada de errado, que agora é uma nova era e é mesmo, que é com ele, Pedrinho BH, ele pode bater no peito e falar que é com ele mesmo, que é ele que comanda mesmo, que é ele que manda, e ele vai contratar, vai fazer um time forte para nós voltar a ser campeão do Brasil, de Copa do Brasil, de Libertadores. Mais para frente a gente vai ver isso aí, daí um ano, dá para o ano que vem, 2025, 2026, a gente já vai ver isso aí no Cruzeiro. E esse ano ainda o Cruzeiro ainda briga com grandes coisas. O Cruzeiro briga por uma Sul-Americana, por uma boa colocação no Campeonato Brasileiro para pegar uma Libertadores, que eu tenho certeza que vai fazer um grande time. O Caio Jorge é do Cruzeiro, tenho certeza que o Matheus Henrique também deve jogar no Cruzeiro, o Nena também vai ser jogador do Cruzeiro, esses três aí já praticamente está bem encaminhado, certo? O Caio Jorge já é do Cruzeiro e o Nena está bem encaminhado, Matheus Henrique também, então a gente precisa de mais atacante que faça gol, porque nós temos muita dificuldade para fazer gol, e isso que a gente precisa, de jogador lá na frente, centroavante, atacante de lado que faça gol, jogador que tem aquela tesão de fazer gol e de pôr a bola no barbante, não tem medo de finalizar e chegar na cara do gol, driblar o seu marcador para chegar e fazer o gol, que nem isso nós não temos jogador do 1 contra 1 bom que dribla, que vai e faz o gol, que decide o jogo pro Cruzeiro. A gente só fica na mão do Matheus Pereira, é muito pouco para um time da grandeza do Cruzeiro, tem um jogador só que decide o jogo, que a gente pode confiar, que é um jogador confiável, que é o Matheus Pereira, é pouco. O Cruzeiro precisa no mínimo de uns 3 a 4 jogadores do nível do Matheus Pereira para ajudar o Matheus Pereira para o Cruzeiro voltar a ser brigador e ganhador de título, que nem a gente sempre foi. Isso que a gente espera. Então vocês prestem atenção
Pedrinho BH tá falando, o Alexandre Mato fala, todo mundo fala, porque eu tenho certeza que aquela era do Cruzeiro de vaca magra acabou. Agora a gente vai para o mercado brigando contra qualquer um, por qualquer jogador aqui no Brasil, e tem condições de tirar, porque o nossa SAF é um torcedor do Cruzeiro apaixonado e abriu o Cruzeiro para a Nação Azul, que nem falou, é mais de 12 milhões de cruzeirenses que é dono do Cruzeiro. Então, parabéns, Pedrinho BH, e faça um time forte, isso que a gente espera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.